Olá! E qual é o tema de hoje? Explicação demais atrapalha? Pois é, deixa eu contar para vocês. Eu iniciei esse projeto há pouco tempo, né? Talvez há 5 meses. E a minha ideia até hoje, a minha pergunta é: será que as pessoas se interessarão, né, por isso que eu apresento, que eu ofereço para vocês? Me parece que sim, aos poucos vão se interessando. E isso que eu estou dizendo tem qual relação com o tema? Explicação demais atrapalha? Eu acho que tem íntima relação. Porque se a gente explicar demais, não vai deixar espaço para as dúvidas, talvez até mesmo pelos questionamentos, e também espaço para que a pessoa possa construir, né, e dar continuidade a tudo isso que foi iniciado com a minha fala. Isso tem íntima relação com a psicanálise, né? Porque que tem até aquelas caricaturas, aquelas brincadeiras do psicanalista, que a pessoa entra e sai e o psicanalista não diz nada, né? Claro que isso é uma caricatura, mas tem um propósito muito ético nisso, né? Porque se eu me coloco demais, eu me coloco no lugar daquela pessoa que sabe o que é melhor para você. Isso não é verdade, né? Eu posso ser uma psicanalista que eu possa ir ajudando a você a descobrir o seu caminho. Agora, se eu me coloco no lugar explicando, orientando e passando uma mensagem e, consequentemente, te fragilizando, né? Então esse é um tema muito relevante, poderemos desdobrá-lo de inúmeras formas. E repetidas vezes eu trarei essa questão, porque é uma questão muito importante e é difícil colocá-la em prática. Como eu escuto, né, muitos pais, o que eles me dizem frequentemente é que parece-me que tem 2 temas que acabam angustiando demais. Que é um tema que está relacionado à sexualidade e um tema que está relacionado a drogas, né? E os pais, quando os filhos principalmente vão entrando ali na puberdade, na adolescência, esses temas vêm à tona, né? Todos os fantasmas, os medos acabam invadindo os pais e até mesmo dados da realidade, e os pais se angustiam demais. Então, trazendo essas situações que vão ocorrendo no dia a dia, na vida deles, o que eu observo? Quando os pais se deparam com algum tipo de experiência que envolve esses assuntos, eles falam tanto com os seus filhos, eles aconselham tanto, eles mostram tantos livros, eles mostram tantos vídeos, eles dão tantos exemplos, eles buscam tantas informações, tantas reportagens e vão soterrando o filho com a angústia que foi despertada neles. E geralmente eu pergunto: e o que o fulano falou? O que ele disse? O que seu filho pensa sobre isso? E geralmente vem a seguinte resposta: não sei, eu não perguntei. O que eu observo, né, aqui de fora é que a angústia toma conta, o filho em questão ali, né, que a preocupação é com o filho desaparece, tanto naquilo que é relatado para mim, como eu imagino ali no momento que o pai está vivenciando aquela situação com o filho. Então, prestem atenção nesses momentos. Precisamos perguntar, uma pergunta é muito mais interessante do que um grande discurso, uma grande explicação, né? Ah, mas o meu filho não fala. Ah, mas o meu filho é de poucas palavras. Ah, mas o meu filho é tímido. Ah, mas eu sei do meu filho através de outras pessoas. Tá. E o que é que você faz para fazer com que o seu filho se cale quando está com você? Essa é a pergunta. Você dá espaço para que ele fale? Observem, frequentemente observem. Saiam com a intenção de observar.
como os pais se relacionam com os filhos ou como as pessoas se relacionam com as outras pessoas. Geralmente perguntam e não estão interessados na resposta, e geralmente perguntam e respondem a própria resposta. Como foi a sua viagem? Foi legal? E você conheceu aquele lugar que eu te indiquei? E vai. Né? Faça uma pergunta e espere, né, a resposta. Ah, não vem nada, a pessoa não diz. Vamos aguardar, vamos ver. O silêncio também faz parte desse diálogo, né? Esse espaço, essa falta. Então, se você quiser, até mesmo na relação entre professores e alunos, é claro que o professor tem a função ali de explicar, mas um professor com uma sabedoria que vai muito além da teoria, que muitos sabem, ele sabe que ele explicará e ele vai saber o momento de parar para que os seus alunos possam dar continuidade. Se é um professor muito narcisista, se é um pai ou uma mãe muito narcisista, muito dono da verdade, ele não suporta dar esse espaço para o outro. Ele preenche todo o espaço. Ele fala, ele dá exemplos, ele ocupa, né, a cena. E os outros, né, qual é a função, né, que lugar é esse? Então é uma outra pergunta. Que lugar que você dá para o outro, para os outros, quando os outros estão com você? Então, o tema de hoje, muita explicação atrapalha? Atrapalha. Né? Coloquei assim com palavras bem simples para que possa ser acessível, né, a qualquer pessoa. Porque se vamos falando também de uma forma muito intelectualizada, com termos muito técnicos, isso afasta as pessoas, né? A ideia é fazer com que possamos nos aproximar. E nos aproximamos como? Dando espaço, né? Não sendo detentor de todo saber. Tá bem? Então eu vou ficando por aqui. Espero que eu possa dar espaço para que vocês tenham desejo de saber um pouco mais. E como é que eu tenho esse retorno, já que é virtual? Quando eu encontro muitas pessoas e elas me dizem, toda segunda-feira eu fico aguardando o seu vídeo. Ou seja, algo é despertado, penso que algo essas pessoas pensam e que isso mantém o desejo de querer saber um pouco mais. Então, para a gente manter qualquer relação, tem que ter, a gente oferece espaço, falta, vazio. Aí depois oferece mais um pouquinho, tem que ter intervalos, né? Se for contínuo, muito provavelmente a relação ela morrerá ou adoecerá. Tá bem? Então, até o nosso próximo encontro. Até lá!